Muito boa noite, turma de Catanduva. Vamos para a nossa sétima rodada. Bom, galera, foi uma rodada muito boa, a rodada passada, a sexta rodada, né? É uma pontuação bem alta, né? Teve para quem apostou em Caleri, para quem apostou num Arrascaeta. Teve alguns que decepcionaram, foi o caso do Gabigol. Mas foi uma rodada muito interessante aí. A média dos cartoleiros, se eu não me engano, foi de 60 pontos, se eu não me engano, vou confirmar. É, Mas o nosso Mitou arrebentou. O William, vou passar já para vocês o Mitou nosso. O Mitou da nossa liga, essa sexta rodada, foi o William Schmidt, ele fez 137 pontos, cara. Ainda de quebra levou a rodada campeã. Para quem não sabe, a rodada campeã é um bônus que o Mitou leva. Além dos R$ 30 do Mitou, ele já leva R$ 50 a mais. Quer dizer, já mordeu 80 conto aí, só nessa brincadeira aí. Então foi muito bem, o William. Depois eu vou colocar a dica dele aí, ele deixou umas dicas pra gente para a sétima rodada. E o Fernando, o Fernandinho sempre vai bem nos começos do Cartola, todo ano, mas esse ano ele tá deixando avacaiando, tá deixando a desejar aí. É, se você for analisar 43 pontos, para você ver como que foi a média dos cartoleiros, se eu não me engano foi 70 pontos. Quer dizer, 43 pontos, os últimos micos das últimas rodadas fez 20, 25, 22, 23, ele fez 43 pontos. Para essa rodada, ele foi mal pra caramba. E agora, pessoal, a gente vai colocar rapidinho para vocês aí a, a, já as pontuações. Bom, pessoal, a liga nossa lá, rodada passada, quem escalou foi eu e o Marcel. Nós fizemos 109,10 pontos, né? Subimos aí 11 cartoletas, foi muito bem mesmo, 109 pontos. Por uma média de 70 pontos, teve uma boa pontuação. Então eu já separei alguns nomes aqui, pessoal, goleiros. Aproveitando, pessoal, vou colocar para vocês aqui, lembrando que a rodada só cabe 9 jogos, que é Bragantino e Galo já teve a rodada esses dias atrás aí, foi 1-1. Então esse jogo aqui não valerá para essa rodada. Então nós teremos 9 jogos. Começando no sábado com Flamengo e Goiás, que eu acho que é o jogo mais provável aí, o Flamengo muito favorito, né, em cima do Goiás, jogando dentro de casa. Se eu não me engano, a última derrota do Flamengo para o Goiás dentro de casa foi em 2014, ou a última derrota do Flamengo foi em 2014. Lembrando que o último jogo do Flamengo, quando o Goiás estava na primeira divisão, o Arrascaeta e o Gabigol arrebentaram naquele jogo, acho que foi 4 ou 5-0, 5-1, alguma coisa assim. Então, permanece o Flamengo muito favorito. E lembrando que o mercado vai fechar às 4 horas da tarde, pessoal. Tá? É, eu acho que a minha câmera não está aparecendo para vocês aí, né? Eu vou colocar para vocês aí a minha câmera. Agora sim. Aí, agora tá aparecendo. Bom, Atlético Goianiense e Curitiba. É um jogo meio amarrado, um jogo aí que, por jogar em casa, vai pegar aí o 19º, né? O Atlético Goianiense na zona da degola, aí precisando da vitória. Então, eu vejo um jogo aí de empate para esse jogo aí. Santos e Ceará. O Ceará arrebentou na Sul-Americana e fez uma baita de uma goleada. O Santos, dentro de casa, está vindo muito forte. Se eu não me engano, nos últimos 7 jogos tem 6 vitórias do Santos. Então eu acho que o Santos é favorito contra o Ceará aí, e é uma boa aposta para alguns nomes, tá? Pensando aí num goleiro, pensando aí na zaga, eu vejo um. E o Ceará fora de casa não tá bem. Outro jogo que eu vejo muito favorito aí, o Palmeiras contra o Juventude. O Juventude também é o primeiro da zona de rebaixamento, o 17º. O Palmeiras já classificadíssimo dentro da Libertadores. Vai com o time completo, ele precisa da vitória para encostar lá perto do G4. Então, o Palmeiras é grande favorito aí com alguns nomes que a gente pode escalar. América Mineiro e Botafogo. Botafogo está no G4, vem numa ascendência muito boa com o Luiz Castro aí. O América Mineiro praticamente já foi eliminado da Libertadores, agora ele vai ter que focar só aí no Campeonato Brasileiro. E eu vejo um jogo bem difícil aí para o Botafogo.
até mesmo para o América Mineiro, eu acho aí um jogo aí que não tem como apontar um favorito. Eu vejo um jogo bem equilibrado aí. Cuiabá e Inter. Ahn, o Inter, depois do Mano Menezes, deu uma equilibrada. Um time muito difícil de tomar gol. Tomou gol, 2 gols do Corinthians, se eu não me engano, foi o último jogo aí. Mas o Cuiabá também é um time mediano. Eu acredito que a posição do Cuiabá não vai ficar muito longe do que ele está hoje, 14º. Olha lá se ele não brigar para cair. Mas vejo ainda o Inter com alguns nomes para a gente poder colocar aí para essa rodada. Aí tem o clássico do Corinthians contra o São Paulo, dentro da Arena. O Corinthians é o líder, veio de um resultado aí no meio da semana contra o Boca Juniors na Libertadores, com um jogador a menos, sofreu para empatar lá, apesar que dentro do La Bombonera é muito difícil mesmo ganhar. O São Paulo vem numa ascendência em terceiro lugar, brigando pela liderança, porque se o São Paulo ganhar do Corinthians, passa o Corinthians e praticamente dorme líder aí no campeonato. Então eu vejo aí um jogo bem equilibrado. O Corinthians, por jogar em casa e por nunca ter perdido, eu vejo que tem um pouquinho mais de favoritismo. Fortaleza e Fluminense. É um jogo bem equilibrado também. Fortaleza tá lá embaixo, não ganhou nenhuma. E o Fluminense também está numa ascensão aí. Eu acho que um jogo complicado aí, mas aí eu vou colocar um favoritismo ainda para o Fluminense. Um Cano não seria muito ruim, não. Atlético Paranaense e Avaí. É difícil esse jogo. Tem alguns nomes que a gente pode colocar do Atlético Paranaense por jogar lá na Arena da Baixada, mas a gente tem alguns nomes mais favoráveis. Então eu vou colocar aqui, pessoal, goleiros. A gente colocou aqui o goleiro do Santos, que eu acho que é muito viável. O próprio goleiro do Corinthians, o Cássio, que eu acho que também está com uma boa média dentro de casa. Pode ver que poucos jogos, né? O Corinthians vem tomando pouco gol, conseguiu equilibrar aí. É um jogo difícil, um jogo equilibrado. O próprio Daniel do Inter é uma boa pedida para essa rodada. Então, esses são os nomes que a gente separou para vocês aí de goleiros que eu acho que é muito viável. O próprio Weverton pega o Juventude, que não é muito de finalizar, porque é um time mediano, né? Mas pode surgir um SG para o Palmeiras aí. Esse time aqui, pessoal, é o time que nós escalamos na rodada passada, tá? Eu vou até vender todos eles aqui para a gente poder tentar montar alguma coisa aqui. Goleiros, a gente filtrou aqui. Então tem esses goleiros. O próprio Gatito Fernandes é uma boa pedida, né? O América Mineiro finaliza bastante dentro de casa. Então eu vejo o Gatito Fernandes uma boa pedida. Hugo Souza. O Flamengo não mostra muita confiança na zaga. Né? O Hugo Souza vem falhando demais no jogo. No último jogo contra o Ceará, acho que o segundo gol ele comprometeu. Contra o Botafogo ele comprometeu, então ele vem falhando bastante. Mas é um jogo que pode surgir um SG. A gente não pode confiar muito no Flamengo, mas eu acho que pode surgir um SG aí. Tá? Pessoal, eu só vou fazer as indicações, tá? Eu vou montar um time aqui, eu vou colocar o Gatito Fernandes, porém quem escala o time essa rodada é o Fabinho Beta e o Chinelis. Por eles não poderem participar da live, porque questão de saúde do Fabinho Beta, que ele passou por uma cirurgia. Fabinho, desejo uma melhora para você, aproveitando. O André Chinelis está trabalhando, então eu vou montar um time mais ou menos que eu acho, só que eles vão definir. E nós vamos colocar lá no nosso Instagram o time definitivo da liga. Ainda não é definitivo, é mais ou menos um escopo que a gente pode montar aí. Isso é uma opinião minha, eu não sei qual que vai ser o time do André e nem do Beta, tá? Parte de lateral, pessoal, a gente separou aqui, lateral não, perdão, zagueiros, pessoal. Vamos colocar aqui zagueiros. Eu já vou montar aqui, vender aqui. Goleiros, então, a gente colocou Gatito Fernandes, né? Vamos aqui para zagueiros. Bom, zagueiros, a gente colocou aqui o Maicon, né? O Maicon dos Santos é uma boa pedida, é um cara que faz poucas faltas, tá? Maicon, a média dele é 6,34 e as médias boas médias deles 9,6, 8,4.
é um cara que faz poucas faltas, tá vendo? Ó, 11 desarmes, 2 jogos sem sofrer gols, e esses 2 jogos, se eu não me engano, foi um fora de casa e um dentro de casa. Mas ele é um cara que não faz falta, não compromete, então é um cara muito bom para rodada, tá? Outro zagueiro que a gente pode colocar aqui, Murilo do Palmeiras, é um cara regular, vem subindo aí para fazer cabeceio na área, em bola parada. É um cara que, se vocês forem pegar a pontuação dele, tem sempre uma pontuação significativa, ainda mais se não tomar gol. Vejo que o Palmeiras tem uma grande chance de não tomar gol esse jogo, então o Murilo é outro zagueiro interessante para a rodada. Zagueiros do Flamengo, o Pablo, eu vejo que é uma boa escolha, o Pablo, tá? É um cara que ele tem 8 desarmes, se eu não me engano ele está com média de 4,20. É um cara que desarma bastante, tá? Tem 8 desarmes. Se eu não me engano, ele só tem 2 jogos, é isso? Deixa eu ver a coisa. 2 jogos. Ele tem apenas 2 jogos, então a média de 4 desarmes por partida. Se ele não tomar gol, é uma boa pedida também o Pablo. E vamos colocar aqui, pessoal, que eu separei aqui. Cadê? Nós tínhamos colocado aqui o zagueiro do Inter, mas o mercado, esse aqui, ó, o mercado. Veja a média do mercado, 4,32. É um zagueiro forte, é um zagueiro que ele costuma fazer um pouco de falta, tanto é que você pode ver que ele já tem 2 cartões amarelos em 5 jogos. Porém, eu vejo uma grande chance de um SG aqui, tá? Mas eu acho que a zaga do Flamengo, do Santos para essa rodada, Santos e Palmeiras são as mais confiáveis até o momento, tá certo? Vamos agora, pessoal, para lateral. O que a gente separou lateral aqui? Lateral, Lucas Pires, do Santos, é um jogador bem regular, tá? Faz poucas faltas e tem 18 desarmes em 6 jogos, a média de 3 desarmes por partida. E tem uma grande chance de um SG aqui, porque o Santos vem tomando poucos gols, o técnico conseguiu acertar a linha de zaga deles lá, então eu vejo uma grande possibilidade do Santos. Outro lateral que nós podemos colocar aqui, Abner Vinícius, tá? Abner Vinícius é um cara que, jogando dentro de casa, ele já tem 12 desarmes e um gol, tá? 5 faltas, nenhum cartão, então em 6 jogos ele tem uma média de 2 desarmes por partida e uma falta por jogo. Então é um cara que avança muito, tá? E ele precisa de 0,49 para valorizar. Para quem também está precisando de cartoleta, é um bom cara aqui, tá? E os laterais do Palmeiras, tá? Marcos Rocha, eu não sei se tá o Jorge. Marcos Rocha ou Jorge para essa partida seria bem interessante. Eu vou colocar aqui, na minha opinião, aqui, o lateral do Santos, né? O Lucas Pires, e vou de Jorge. Tá? Essa é o nosso, por enquanto, é esse. Agora, pessoal, acho que eu estava marcando aqui, né? Vamos colocar aqui o zagueiro Maicon e Murilo. Então nós estamos dobrando, pessoal, nós estamos dobrando a zaga do Palmeiras, tá? Colocando o lateral e o Jorge. Cadê o Jorge? Então, por enquanto, na nossa zaga nós temos aí Gatito, dobramos o Palmeiras e dobramos o Santos. Tem 2 zagueiros do Santos, 2 do Palmeiras. Meio campo, pessoal. Eu acho que meio campo, a gente não tem como fugir muito, que é Arrascaeta, deixa eu vender essa aqui. Arrascaeta, Veiga, que eu acho que não pode fugir muito. E uma apostinha aqui, pessoal, que eu vou colocar que eu estava vendo aqui, que seria muito interessante, pessoal. Para quem quiser apostar, tem o Iago Pikachu, que dentro de casa ele vem fazendo as cobranças de bola parada. Ele já tem 2 gols, esses 2 gols foi dentro de casa. Ele vem desarmando, tá vendo? 4 jogos, ele tem 5 desarmes, então tá tendo uma média aí de 1 desarme por jogo. Então, para quem quiser uma aposta, o Iago Pikachu seria interessante, mas ainda fico com o Gustavo Scarpa.
tá? Gustavo Scarpa. Então ficou Arrascaeta, Veiga. Eu acho que Veiga e Arrascaeta não tem como. O histórico do Arrascaeta contra o Goiás se eu não me engano, a maior pontuação do Arrascaeta no game, ou foi a maior pontuação do game Cartola, foi do Arrascaeta em cima do Goiás. Então, ele fez muito ponto lá, então não tem como deixar fora. O Veiga, o cara que está arrebentando no Palmeiras, bate pênalti, bola parada é com ele. E o Gustavo Scarpa, que também vem finalizando bastante, a média do Gustavo Scarpa aí, 5,38. Ele não tem gol nenhum. Imagina se um cara desse faz gol, ele arrebenta o jogo. Então esse é o nosso meio-campo. Então vamos lá de Arrascaeta, Veiga e Gustavo Scarpa. E agora, pessoal, vamos lá de ataque. Ataque, nós separamos aqui, eu acho que não tem muito que fugir, né? Pessoal, para todo mundo sabe que eu sou corintiano, mas o Caleri, eu vejo o cara muito interessante para esse jogo, porque é um cara que gosta de fazer gols em clássico, apesar que não é dentro de casa, né? Ele faz muito gol em clássico, mas lá no Morumbi ele vai jogar fora de casa. Mas é um cara que não é o artilheiro do brasileiro com 6 gols, não é de se descartar. Mas a gente é o foco ainda agora em o Flamengo. Grande poderio de goleada essa rodada. Então, Bruno Henrique tem que estar. Tá? Outro cara que a gente mapeou aqui, Marcos Leonardo. Marcos Leonardo vem fazendo gol, a maioria dos gols dele tudo dentro de casa, ele já tem 3 gols. Mas se vocês pegarem ó, em 6 jogos, dá uma olhada, ó, ele não negativou em nenhuma delas. Quando ele não fez gol, ou ele está finalizando, ele está sempre ali pontuando. Então o Marcos Leonardo é um cara interessante para essa rodada. Tá? Outros atacantes que a gente vê, Dudu do Palmeiras é um cara muito participativo, uma média de quase 6. As pontuações dele com 2 gols, 9 finalização. E é um cara que sempre está dando alguma assistência, tá? Então é um cara interessante. O próprio Rony do Palmeiras. Cadê o Rony? O Rony do Palmeiras é uma boa pedida também, né? 2 gols, 9 finalização, 8 faltas cometidas, mas as pontuações dele também é bem interessante, mesmo não fazendo gols. O Rony. Gabigol, sem dúvida, é o mais escalado, tá? Se vocês olharem aqui, o mais escalado é Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique. Rafael Veiga, Pablo, Abner Vinícius, Marcos Leonardo, Everton Ribeiro, Murilo, Marcos Rocha e Hugo Souza. Esses são os mais escalados até o momento. Então eu vejo aí que Gabigol, Bruno Henrique tem que estar no time. E se vocês quiserem apostar, aí nós temos o Marcos Leonardo do Santos, que vem fazendo gol direto dentro de casa. Os atacantes do Palmeiras, Dudu ou Rony, tá? E se vocês quiserem ser um pouco mais ousados, pessoal, vocês podem colocar aí um Caleri, para quem não tenha medo do clássico. O próprio Roger Guedes, que gosta também de fazer gol em clássico, gosta de destacar, também não é uma loucura se colocar ele, tá? E aqui, pessoal, a gente pode apostar para quem quiser sair um pouco da caixinha, tá, pessoal? Isso aqui é só um palpite, mas quem quiser apostar, que eu vejo um nome interessante para essa rodada, é o alemão do Inter, tá? O alemão do Inter, às vezes ele está decepcionando, mas eu acho que para essa rodada contra o Cuiabá, eu vejo muita possibilidade do alemão fazer uns pontinhos interessantes aí. Mas nós vamos aqui, pessoal, de Bruno Henrique, Gabigol e Marcos Leonardo. Capitão, eu colocaria aqui Bruno Henrique. Opa, não é aqui. Esse aqui é o time da rodada passada. Então vamos cá. Bruno Henrique, Gabigol e Marcos Leonardo. De capitão, Bruno Henrique. E técnico, pessoal, vamos lá de técnico. Quem que a gente poderia colocar de técnico aqui? A gente pode apostar num Abel Ferreira, que eu vejo uma grande possibilidade
de SG, o próprio Paulo Souza, que seria muito interessante, e eu acho que eu vou com ele, mas ainda a gente tem aqui o técnico do Inter, Mano Menezes, tem o técnico do Santos, Fabian Busto, também é muito interessante, eu vou de Paulo Souza. Por que que eu vou de Paulo Souza, tá, pessoal? Se vocês forem analisar aqui, nós dobramos Palmeiras, dobramos Santos. Então aqui eu pego um pouco da zaga do Palmeiras também. E capitão eu vou de Bruno Henrique. Essa é a minha escalação. Agora vamos lá para os reservas. Reservas a gente pode colocar aqui Bento é um goleiro muito interessante. Hugo eu não vou colocar, eu vou de Bento, tá? Bento como o goleiro reserva. Lateral, eu não tenho ninguém, eu não vou colocar o lateral aqui do Juventude, porque o meu lateral é o Jorge, então não tenho o que eu colocar aqui. Eu vou colocar de zagueiro. Vou de Pablo. Meia, eu vou de Terans, que é uma boa pedida também, se vocês quiserem colocar no lugar do Gustavo Scarpa aqui, eu acho que também não é loucura, tá? Por jogar em casa. E atacante, eu vou colocar o atacante do Palmeiras aqui, o Rony, como eu havia falado para vocês. Eu acho que essa seria basicamente a minha escalação, tá, pessoal? Eu não sei qual que vai ser a escalação do Fabinho Beta da nossa liga, mas é mais ou menos para a gente fazer o vídeo aqui. Eu acho que essa aqui é mais ou menos a base do que o pessoal vem escalando, do que o pessoal vem enxergando. Algumas diferenças aí em dobrar a zaga, o goleiro pode ser que seja diferente, o próprio meio-campo, para quem quiser apostar num Terans, num Pablo Pikachu, um Zé Rafael não seria loucura aqui, porque ele vem roubando muita bola, vem finalizando bastante. Então, até próprio Everton Ribeiro, tá, pessoal? Se vocês quiserem colocar o Everton Ribeiro aqui também não é loucura, porque o Everton Ribeiro também costuma fazer seus pontinhos e tá bem. Ele tá com uma média boa, sem gol, sem participação muito em gols, só fazendo finalizações e desarme, então é uma boa pedida. Então, o time que eu escalei aqui, que eu não posso dar certeza que é da liga, é Gatito Fernandes, Lucas Pires, Jorge de lateral, Maicon e Murilo, os zagueiros. No meio-campo, Veiga, Scarpa e Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique e Marcos Leonardo. Bruno Henrique de capitão, Paulo Souza é o técnico desse esquadrão. Tá certo? Bom, pessoal, eu vou colocar para vocês aqui a dica do Mito, tá ok? Aí ele já passa para vocês lá. Vai lá, William, fala aí as suas dicas. E aí, rapaziada, beleza? Eu sou o William Schmidt e eu ganhei o Mito da sexta rodada. E a dica para a próxima rodada, não tem como fugir, né? Postar no Flamengo, né? E aí vamos com Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta, né? Belezeira? Meu time é o Schmidt SC. Abraço, galera, tamo junto. Tá aí a dica do William. William, obrigado, parabéns novamente aí pelo Mito, tá? Obrigado por dar essa força pra gente, essas dicas. Bom, pessoal, era isso que a gente queria passar para vocês aí. Deseja para vocês um bom final de semana. Apenas uma sugestão, tá? Um bom final de semana para vocês. Uma boa mitada. Lembrando que o mercado fecha amanhã às 4 horas da tarde, tá ok? Primeiro jogo lá, dá pra gente saber lá as escalações. Vai acompanhando na nosso grupo no Instagram, que todas as informações vai passar por lá. Valeu? Um grande abraço, um bom final de semana, boa mitada. Fui!